Bom, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso, né? A gente vai falar um pouquinho aqui nessa aula sobre a MetaMask. A MetaMask é uma carteira de criptoativos que você vai precisar baixar no navegador do seu computador, tá? No browser dele, ou então baixar esse aplicativo no seu celular, tá? Você precisa ter uma MetaMask, tá? Você pode ter outras carteiras? Você pode ter, você tem a carteira da Coinbase, você tem a Exodus, né? Eu tenho a Exodus e tenho a MetaMask, mas eu utilizo a MetaMask porque as taxas delas são bem mais em contas, na minha opinião, tá? Ela recebe várias redes, então você não tem problema para utilizar ela com as DEX, com as corretoras descentralizadas que você vai conhecer aqui, e também com os protocolos de lending, tá? De empréstimo de criptomoedas, tá bom? As taxas são bem baixinhas, são questão de centavos, tá? Que você vai pagar, e a MetaMask também permite que você compre criptoativos direto por ela, tá? Então, se você fizer seu cadastro, né, seguir com todas as informações que você precisa, obviamente, né, se você quiser comprar criptoativos pela MetaMask, ela vai pedir a identificação em 2 fatores para você. Se você quiser, estiver confortável em continuar fazendo assim, você pode informar e você consegue comprar criptoativos direto pela sua MetaMask fazendo um Pix. Ou então, se você quiser fazer como eu faço, eu envio de uma corretora para a MetaMask e da MetaMask eu interajo com os contratos, tá? Então é tudo muito simples, tá, pessoal? E o que é importante, tá? O importante é o seguinte: entre no site oficial da MetaMask, vou deixar o link aí embaixo, né, para complementar essa aula aqui nos arquivos, né? E baixe a versão desejada, dependendo do navegador que está utilizando, que você estiver utilizando, tá? Sempre se certifique de que está baixando a versão oficial da carteira. Então, metamask.io é o site correto da MetaMask, tá? A gente tem um exemplo aqui, nós temos um exemplo, tá? Você pode baixar tanto para o Google Chrome, Android ou iOS, tá, pessoal? É lógico, né? Você vai escolher utilizar aí no seu computador ou no seu celular. Eu tenho a minha no meu celular, tá? Não tenho a minha no meu computador, mas é uma escolha minha, tá bom? Uma escolha minha. Então, você acessou esse link, essa aqui é a próxima tela que você vai enxergar, tá? Da MetaMask. E você pode perceber aqui que os navegadores que você consegue colocar ali no browser é o Chrome, é o Firefox, é o Brave e o Edge, tá? Então são os navegadores que nós mais utilizamos, tá? Então você acessou, você viu essa página, você vai clicar nesse botão aqui de instalar a MetaMask no Chrome, tá? Se for o caso. Senão você pode baixar direto pelo seu celular, é bem mais simples, né? Essa tela aqui você vai ver direto para baixar direto o aplicativo no seu celular. E o processo, se fosse no celular, seria o mesmo na sequência que a gente vai falar aqui, tá? O que é importante, pessoal? Se você já fez isso antes, né, se você já interagiu com uma carteira de criptomoedas antes, na sequência que você clicar ali para baixar, ela vai perguntar para você se você quer recuperar uma carteira antiga ou se você quer criar uma carteira nova, tá? Então, nesse processo, é um processo bem rápido, você vai escolher um dos 2 botões, né? Importante, né? Se você quer recuperar uma carteira antiga, você vai clicar em importar, né, uma carteira, né, será utilizada apenas se você já tiver uma carteira MetaMask. Então, você tem uma carteira MetaMask que você utilizava antes, né, mas parou de utilizar, é importante que você tenha os dados dela para poder recuperar essa carteira, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os dados na frente. Se não é o caso de você instalar uma nova carteira aqui, tá? Você vai clicar na sequência aqui onde está essa setinha, para instalar uma nova carteira. Você pode pausar esse vídeo, assistir ele outras vezes, tá? Eu vou depois criar um PDF desse vídeo e vou deixar aqui também para que você consiga acessar, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Feito isso, vamos supor que você está instalando uma carteira, você está instalando uma carteira nova, tá? O que vem na sequência? Bom, você vai receber essa mensagem aqui da MetaMask, né? Ajude-nos a melhorar a MetaMask. A MetaMask gostaria de reunir dados de uso para entender melhor como os nossos usuários interagem com a extensão. Esses dados serão usados para melhorar continuamente a usabilidade e a experiência dos usuários do nosso produto, tá? E o ecossistema da Ethereum, né? A MetaMask é uma carteira que ela roda, né, basicamente com a rede da Ethereum, tá? Então, o que a MetaMask está dizendo para você aqui? Sempre permitirá que você cancele, né, esse envio de dados via configuração, se você quiser, e enviará eventualmente, né, de forma anonimizada, quase que não sai, de cliques, né, visualizações e páginas. Então, ela está perguntando para você se você quer compartilhar mais informações com ela. Então, ela está te perguntando isso. Você pode colocar não, né? Não, eu agradeço, né? Ou então concorda. Aí fica o seu critério mesmo, tá? Ela tá pedindo para que você compartilhe com ela. Mas isso aqui que é importante, ó, eu quero mostrar para vocês, essa informação é super importante que a MetaMask está trazendo, tá? Por quê que é importante? Bom, porque ela está dizendo o seguinte: nunca, tá? Nunca mesmo, a MetaMask nunca coletará chaves, endereços de transações, saldos, hashes, né, ou qualquer outra informação pessoal de você. Então, ela nunca vai te enviar um e-mail solicitando isso para você, nem te ligar, nem te mandar uma mensagem, tá? Nunca coletará seu endereço de IP completo. Ela nunca vai fazer isso, tá bom? Nunca venderá, né, dados em troca de lucro. Então, ela não vai vender os seus dados em troca de lucro, tá? Isso aqui é uma mensagem bem interessante da MetaMask, tá? Então, feito isso, a gente vai clicar aqui em concordo ou não concordo. Se você quiser compartilhar informações sim ou não, tá? Fica a seu critério. E agora, muita atenção aqui, pessoal. A gente vem para essa parte aqui, tá?
Agora, né, entraremos em uma das partes mais importantes do tutorial, que são suas senhas, tá? Na MetaMask existem 2 tipos de senha. Uma para acessar o aplicativo, né, e a outra para acessar a carteira. Então vamos entender como é que funciona. A primeira é uma senha de no mínimo, né, 8 caracteres, né, que serve para desbloquear o aplicativo sempre que você for utilizado. Crie, né, uma senha segura. Então é importante que você crie uma senha segura com letras maiúsculas, letras minúsculas, números, tá? Hashtag, underline, enfim. Crie uma senha segura, tá, pessoal? Então você criou essa senha, você repete essa senha, você vai ler aqui os termos e clica aqui na sequência em criar, tá? Bom, na sequência aqui, pessoal, provavelmente você já ouviu histórias onde alguém que perdeu para sempre, né, seus bitcoins porque esqueceu o conjunto de palavras que dão acesso às moedas. Histórias como essa, né, são bem comuns, a gente vê bastante isso pela internet. Então, cuidado, tá? Cuidado e muita responsabilidade onde você vai guardar essas palavras sementes, né, que são as palavras de recuperação da sua carteira MetaMask. É bem importante que você entenda que você precisa, né? Você vai gravar 2 senhas. Essa para você acessar o aplicativo e a outra para você recuperar sua carteira eventualmente quando você precisa, tá? Você é o único responsável pelo seu dinheiro. Lembra que a gente está falando sobre criptomoedas, finanças descentralizadas. Então, o fato de ser descentralizado, né? Você é o seu próprio banco. Então, você tem responsabilidade total sobre os seus ativos, tá? Recentemente, utilizando a MetaMask, foi ainda essa semana, eu tava, acho que meu celular deu algum problema, acho que tinha muita coisa, eu acabei tirando algumas coisinhas e eu acabei tirando também o aplicativo da MetaMask, porque ele estava travando, né, e não era só ele, tinha outras coisas também, resetei o celular, enfim, consegui arrumar, tirei, desinstalei o aplicativo da MetaMask e instalei de novo. Quando eu faço isso, eu preciso recuperar minha carteira. E como que eu recupero minha carteira? Tendo as frases sementes, tá, pessoal? A gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho, tá? E aí você pode recuperar onde você tiver essas frases gravadas, tá? E eu vou até dar uma dica aqui de como você faz isso. Bom, na tela seguinte, né, a MetaMask irá nos apresentar um vídeo explicando o que é a frase de recuperação. Então é bem importante nesse processo da instalação, se você tiver pelo browser, você vai conseguir ter todo esse contexto, né? Se for pelo celular, eu acredito que tem isso aqui no onboard do aplicativo também, mas é um pouco mais rápido, um pouco mais sucinto ali. Então ela vai te mostrar um pouquinho, esse vídeo provavelmente vai estar em inglês, tá? Te falando sobre a importância de guardar, né, essas frases, essas chaves sementes, são essas palavras, tá? Então, dando sequência aqui, pessoal, falando ainda das frases de recuperação, tá? A frase de recuperação, né, ou frases de backup, é um conjunto de palavras que utilizamos para nos conectar à nossa carteira. Independente do dispositivo que estamos usando, ao contrário de senha anterior, né, que serve apenas para você desbloquear o aplicativo, né, mesmo ele estando aqui no seu browser, você vai precisar desbloquear quando você for fazer uma interação com uma DEX ou com algum aplicativo de finanças descentralizadas, sempre vai pedir a sua senha para que você confirme, tá? Então isso é bem legal, essa senha menor, como se você estivesse abrindo um aplicativo, tá? Guarde essas frases de maneira offline, tá? Para que não fique exposta, tá, pessoal? Essas frases não podem ficar expostas. Então, você não pode tirar um print e colocar no seu computador. Você não pode deixar um print no seu celular, tá? Não deixe fora da internet. As pessoas não podem, de maneira alguma, acharem essas frases, senão elas vão ter acesso à sua carteira. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo, tá? Como eu havia dito, né? Caso seus aparelhos sejam invadidos, né? Se for vítima, né, de um hack, essas pessoas vão ter acesso aos seus ativos. Basta que eles consigam acessem, né, o site da MetaMask e, através das suas palavras semente, eles quebram a sua primeira senha e, através das palavras semente, eles hackeiam a sua carteira, tá? Então, dando sequência, você vê esse vídeo falando um pouquinho sobre as frases, tá? Então, basicamente, você vai ver essa próxima tela, tá? Nessa próxima tela aqui, você vai ter a opção de verificar as palavras sementes, tá? Então, cada carteira, ela tem umas palavras específicas, a minha vai ser diferente da sua, né, e vice-versa, e de outros também. Então, na sequência com que você viu esse vídeo falando sobre as palavras, a segurança da carteira, né, falando sobre as palavras sementes, você vai ver essa página, você vai ter essas palavras aqui que vão estar escuras, né? Você vai clicar para você visualizar. Você visualizou essas palavras, qual a minha sugestão, tá? Você vai escrever num velho papel e caneta mesmo, escreve uma por uma na sequência. Percebe que aqui, ó, são palavras diferentes, né? A gente tem street, turist, crime, gás. Então, cada uma na mesma sequência você vai escrever papel e caneta. Nesse momento, primeiro momento, papel e caneta, deixa num lugar aí que você tem acesso, que só você tem acesso a priori, tá? E você guarda essas palavras, tá? Essas palavras aqui, e aí eu vou dar uma dica depois, eu vou te falar como que eu fiz com as minhas, tá? Onde eu guardei, e essas palavras são as palavras que a gente vai recuperar sua carteira caso você precise, tá? Falando um pouquinho ainda, né, dessa questão, o MetaMask gerou para mim, né, as seguintes palavras, esse exemplo acima, gerou para mim as seguintes palavras como frase de recuperação.
small, street, essas frases, essas palavras acima na mesma sequência, tá? Atenção à ordem das palavras, como eu acabei de falar, tá, pessoal? É importante, tá? Que você siga na mesma sequência de palavras, se você quiser até numerar, né? Palavra 1, palavra 2, palavra 3. Eu acho que é melhor, eu fiz isso com a minha, para não ter erro na hora de eu precisar recuperar. E como eu falei, essa semana eu precisei recuperar a minha carteira, né? E não tive problema nenhum, porque estava tudo na sequência, tudo certinho, tá? Mais uma vez, não compartilhe essa frase de recuperação com ninguém, tá? Não compartilhe essa frase de recuperação com ninguém, tá? Ela dá acesso a todo o seu dinheiro, a toda a sua movimentação. A MetaMask, se você quiser deixar todo o seu recurso, tirar da corretora e deixar na sua MetaMask, você está fazendo a gestão do seu dinheiro, né? Então você está cuidando dele. É muito comum que as pessoas façam isso, tá? Hoje a gente tem carteiras hard wallet, né? A gente tem então as carteiras físicas, né? Que também são conectadas com a MetaMask, que você consegue conectar. Para quem tem muito capital em cripto, então a gente utiliza essas carteiras físicas, né? A gente compra, né, esses hardwares para poder utilizar, mas muita gente tem bastante capital nas carteiras, nas wallets, né? Assim como a MetaMask, tá bom? Então vamos seguir aqui, pessoal. Bom, então a gente viu as frases aqui, né? Você vai confirmar suas frases secretas reservas, tá? Na sequência, então selecione cada frase. Você vai ver essas frases, você vai precisar escrever essas frases em papel, e depois a MetaMask vai perguntar para você quais são as frases na sequência. Então, a sequência de palavras vão estar aqui, o correto vão estar aqui em azul, onde essas em azul você vai selecionar as palavras certas, né? Então, a primeira, qual que é? A segunda, a terceira. Então, por isso que é importante você, aqui, você gravar, escrever no papel, e você numera elas. E aí você já sabe quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira, tá? Você vai clicando aqui nas palavras, e a MetaMask vai alocando elas aqui, né? E vai flegando essa atualização por parte sua, e aí ela ativa a sua carteira, tá? Essa aqui foi a última etapa, tá, pessoal, na criação da sua carteira. Feito isso, você criou a sua carteira anônima, tá? E sem burocracia nenhuma. É bem simples, tá? Leva um pouco de tempo aqui para eu falar, mas em tese é bem simples fazendo, tá? Parabéns, você vai receber uma mensagem na MetaMask, tá? Falando aí, te dando os parabéns, né? Está chegando aqui novo aqui para a equipe, mais um cliente, né? Para a MetaMask, né? Para a equipe deles. Você passou no teste, né? Guardou suas frases de recuperação secretas em segurança, né? E é a sua responsabilidade agora, tá? Dicas para você armazenar com segurança, tá, pessoal? Então, eu estou dando uma dica aqui. Então, salve um backup, né, em vários locais. Essa é a dica que eu queria dar para vocês. Eu fiz isso também. Eu tenho 3 locais separados das minhas carteiras e também dos acessos às minhas corretoras, tá? Nunca compartilhe essas frases com ninguém. Cuidado, né, com phishing. Phishing é aquela pesca, né, online, aquela isca, né, que a galera joga online para poder pegar ali informações suas, tá? A MetaMask jamais pedirá espontaneamente suas frases de recuperação secreta. Nunca vai pedir, mesmo que você precise falar ali no suporte, eles nunca vão pedir para você, tá? Se você precisar fazer um backup, né, da sua frase de recuperação secreta, novamente, encontre-se, né, em configurações de segurança, tá? Se você tiver alguma pergunta, né, ou vira algo suspeito, entre em contato com a MetaMask, tá? Atendimento ao cliente. Então, basicamente, eles não vão pedir nada que seja diferente do que você sabe aqui, né? Vão perguntar se teve alguma transação suspeita, não, assim, mas não vão pedir sua senha, não vão pedir nada, tá? Caso eles tenham algum indício de alguma coisa, tá? MetaMask não pode ser recuperada sem as frases, então você precisa ter essas frases, tá? Agora a gente falar um pouquinho sobre as funcionalidades da MetaMask, tá? Agora a gente já criou a nossa carteira, vamos começar a brincadeira com ela, né? A gente vai começar a interagir com os contratos inteligentes. Vamos falar um pouquinho agora sobre as funcionalidades dela. Então você criou sua carteira nova, tá? Não tem nada ainda de ativo nela. Abaixo aí, depois que você fez todo esse procedimento, abaixo, né, tá uma imagem de como a tela principal da sua MetaMask vai ficar. Ela é uma carteira que basicamente ela foi criada para rodar o Ethereum, né, mas você consegue alocar outras redes aqui, eu vou te explicar, até porque a gente não vai usar a rede da Ethereum para interagir com os contratos inteligentes, porque ela é uma rede um pouco cara. Nós vamos utilizar a rede da Matic, tá, que é mais barata. A gente vai pagar centavos, vocês vão ver, a gente vai pagar centavos para criar uma operação e fazer dinheiro todos os dias, tá? Então, contextualizando, pessoal, né, em comprar, podemos utilizar dinheiro fiduciário, né, como eu havia dito no começo, para comprar cripto. Por enquanto, na MetaMask, só é possível comprar com dólares, tá? Porém, conseguimos comprar cripto usando o real em outras corretoras. Essa informação aqui, pessoal, é uma informação antiga, estou trazendo para vocês aqui em primeira mão, já pode comprar via Pix também, tá bom? Em enviar, né, podemos mandar moedas para outras carteiras, né, basta saber o endereço público da carteira, né, de destino, e a sua rede se é compatível, tá? E em swap você consegue trocar, né, as criptomoedas por outras moedas, tá bom? Compatibilidade de rede, tá? A MetaMask é uma carteira da rede Ethereum, por padrão, tá? Você só conseguirá adicionar tokens da blockchain Ethereum padrão ERC20 para moedas ERC721 e para NFTs, tá? Por exemplo,
não adianta escrever, né, um texto em japonês se o idioma da pessoa que vai lê-lo, né, é português. Então, para isso, né, a gente precisa estar atento, né, utilizar a rede correta. Para ser mais prático, mandar um token da rede X para uma carteira que só consegue receber token da rede Y fará com que suas criptos caiam no limbo, tá? Você vai perder as suas criptos, então tem que ter muita atenção nisso. Ou seja, desaparece, tá? Para sempre, você não consegue mais resgatar. Fique atento com a compatibilidade de rede, tá? Isso a gente vai falar bastante quando a gente for para as aulas práticas, tá? Embora a MetaMask seja uma carteira da Ethereum, né, por padrão, o usuário ainda pode usá-la para armazenar tokens de outras redes, como a Binance Smart Chain, né, que é a rede da BNB, a rede da Binance. Como adicionar uma rede, né, nova na sua MetaMask? Né? Adicionar uma rede nova na MetaMask é um processo manual. No topo direito da sua carteira, vá em Manage do Ethereum, tem um exemplo aqui, tá? Aqui da rede, né, do Ethereum, e em seguida clique em adicionar rede. Neste exemplo, vamos mostrar como adicionar a Binance Smart Chain na MetaMask, lembrando que o processo é o mesmo para outras redes, tá? Então você vai clicar aqui e vai clicar em adicionar a rede, tá bom? Eu vou dar sequência para você entender. Para adicionar uma rede, você precisa saber as seguintes informações sobre ela. Nome, o ID, a URL, né, da rede, da RPC, símbolo da moeda, né, o URL da blockchain, Explorer, são campos, né, opcionais, mas é aconselhável que você preencha, tá, para não ter erro, puxar a rede errada. Para facilitar esses são os dados que você precisa para adicionar na Binance Smart Chain, tá? Então a gente tem aqui o nome da rede, Smart Chain, o nome da URL, tá, que você tem a URL da rede, tá, o ID 56, o símbolo da moeda é BNB, e o URL da Block Explorer, tá? Então tem tudo aqui. Então na sequência, quando você clicou para adicionar a rede, vai aparecer esses campos para que você preencha, tá? Ah, beleza, Rodrigo, mas como que eu vou achar essas informações? Simples, eu também vou explicar para vocês como que vocês vão achar, tá? Bom, primeiro a gente viu que a gente consegue adicionar outras redes, né? E agora eu vou explicar para vocês como vocês conseguem achar. Pronto, agora você já pode receber e enviar, né, na MetaMask os tokens padrão BEP20, né, da Binance Smart Chain. E o endereço da sua carteira permanecerá o mesmo, tá? Não muda nada. Para trocar nas redes, basta selecionar o que você deseja usar quando for enviar suas criptomoedas para MetaMask, né, e certificar que está mandando para a rede correta, tá? Então fez tudo isso, suas criptomoedas não vão aparecer. Você também pode importar seus tokens manualmente na tela inicial, tá? Clique em Import Tokens, você consegue importar os tokens. Então você trouxe a rede da Binance para cá, você já pode escolher qual rede você vai usar. Clicando aqui, pessoal, uma vez que você trouxe a rede para cá, você trouxe a rede da Binance naquele exemplo ali, né? E eu vou explicar para você, caso você só colocar ali a Binance Smart Chain, no exemplo e não puxar, vou explicar para você como que você vai trazer ela. Clicando aqui, se você já trouxe a rede da Binance, vai aparecer duas redes, Ethereum e Binance. Você escolhe qual que você vai usar. Se você estiver recebendo ou enviando uma moeda na rede Ethereum, você mantém a da rede Ethereum. Se você estiver recebendo ou enviando da Binance, você escolhe a rede da Binance, tá? Ah, esse criptoativo que eu trouxe, estou com a rede da Binance, mas ainda esse criptoativo da BNB, por exemplo, PancakeSwap. A PancakeSwap tem uma moeda que se chama Cake, tá? Se você quer trazer ela para cá na rede da Binance, ela vai aparecer aqui, ela vai vir para cá tranquilamente. Você seleciona a rede da Binance, manda a sua carteira, tá? E aí você recebe. Só que ela não vai aparecer de imediato, porque você precisa importar essas informações. Elas não estão aqui. Você pode clicar nessa seta aqui para você importar o token, coloca ali o nome do token e clica em importar, né? Bem semelhante com a rede, ele vai aparecer para você, tá bom? Exemplo, né? Um exemplo aqui abaixo, né? Será exibida a seguinte mensagem. E aí você importa aqui, buscar, você consegue selecionar aqui, você coloca o nome do token, o ticker dele, ele vai aparecer para você aqui, você já pode utilizar, tá bom? Vamos lá, agora eu vou falar para você como você consegue, né, essas informações para você puxar, né, a rede, né, de uma Binance, de uma Polygon aqui para MetaMask, tá? Então, para adicionar manualmente o token, né, que você deseja, você precisa saber qual é o endereço principal da moeda em questão. Caso não saiba, busque as informações sobre o ativo em fontes confiáveis, como o site CoinMarketCap. Eu vou deixar também aqui embaixo essas referências, tá bom, nesse link, e o CoinGecko, tá? Neste exemplo abaixo, né, o usuário do contrato aí da criptomoeda Matic, né, da Polygon, uma sidechain, tá? Uma rede de segunda camada da Ethereum. Veja também, né, como a gente conseguiu aí trazer essa criptomoeda, exemplo também da rede da Binance Smart Chain, tá? Então percebe que você vai acessar o CoinMarketCap e lá você vai clicar ali a moeda que você quer, a Polygon, e você vai clicar lá, vai clicar nessa moeda, você vai clicar lá nas opções de configurações, né, visão geral, você vai conseguir ver qual é a rede que essa moeda tá? Então basta que você
copia essa rede e colhe no seu MetaMask também, e ela vai puxar para você, tá bom? Ela vai puxar essas informações para você. Vai ficar assim, ó. Copiando o código do contrato, né, como mostra a imagem acima, voltaremos na página de importação, na MetaMask, e colocamos o endereço no campo adicional, tá? Então aqui a gente está importando o token. Então se você não encontrou o token aqui pelo nome, você pode vir aqui no CoinGecko, tá? Ou no CoinMarketCap, acessar a visão geral, vir aqui na moeda que você quer, na visão geral você vai encontrar a rede dela, você vai copiar a rede dela, aqui está Ethereum, é a Polygon, mas ela está no Ethereum, embora a Polygon seja, a Polygon é a rede, tá? Ela roda, é uma sidechain da Ethereum, então ela roda ali, ela é uma segunda camada da Ethereum, então por isso que você está vendo essa divergência, mas você copiar aqui, você vai trazer a Polygon, tá? Porque essa aqui é a rede da Polygon, você vai trazer esse criptoativo para cá, tá? Então, coloquei o nome, não apareceu, eu posso dar no CoinGecko, copiar esse endereço aqui dos contratos, jogar aqui, e vai aparecer a Matic, eu vou dar um próximo, a Matic já vai ficar na minha carteira, tá bom? É bem simples assim. E com as redes também é o mesmo processo, caso você não encontre, tá bom? Ali manualmente. Pronto, a Matic foi adicionada manualmente com sucesso na nossa carteira, né? Pela rede Ethereum. Então a gente já consegue ver a Ethereum e a Matic aqui, tá bom? A Ethereum e a Matic. Aqui nesse contexto, a gente está visualizando a rede Ethereum, tá, gente? Mas se eu clicar aqui nessa linha, como a gente já tinha puxado nesse modelo dessa carteira, a Binance Smart Chain, aí eu posso escolher também ver o que eu tenho, as moedas que eu tenho na Binance, tá? Beleza. Dando sequência aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo da minha carteira, né? Ela está conectada aqui em um contrato inteligente. Eu não uso ela no browser, né, no computador, eu uso ela no meu celular. Ela sempre pede para que eu venha permitir, né, para que o contrato acesse. Então, eu clico no contrato, ele abre um QR Code, eu leio com o meu celular, dou um OK, e aí conecta, né, a minha carteira com o contrato. E o que eu estou te mostrando aqui? Essa aqui é a minha carteira, uma parte do código dela, de recebimento, nesse código aberto. E aqui, se eu clicar nessa linha, percebe que eu estou na rede da Polygon? Minha carteira já tem a rede da Polygon instalada, tem da Ethereum, tem da Arbitrum, tem da Optimize, tem da Base, tem da BNB Chain, né, tem da Avalanche. Então você já tem várias redes aqui nessa plataforma descentralizada, que basta, se eu tivesse essas redes na minha carteira já, né, eu já conseguiria me conectar caso eu tenha ativos nela, tá? Então a gente vai sempre se manter utilizando a rede da Polygon, tá? Então por isso que eu tenho o exemplo da Polygon aqui também, sempre utilizando a rede da Polygon, porque são as menores taxas do mercado, tá, pessoal? Menores taxas do mercado, tá? Considerações aqui, tá? Existem outras carteiras de criptomoedas disponíveis no mercado e muitas seguem o mesmo princípio, tá? De criação e configuração descritas acima. Verifique se a carteira, né, é segura, tá? Em primeiro lugar, guarde bem as suas senhas, né? E desfrute aí de um mundo cripto sem moderação, pessoal. O que eu fiz, tá? Eu tenho eu tenho mais de uma carteira descentralizada, né? Utilizando o aplicativo. Então, eu criei, né, as minhas carteiras, eu guardei, né, as minhas senhas e também as sementes de forma separada e eu coloquei um papel mesmo, né, imprimi um papel, depois apaguei o arquivo e plastifiquei esse documento e guardei. Se você tiver um cofre também, em casa, você pode fazer isso, guardar esse documento, tá? Eu separei em outros 3 documentos desses, tá? E guardei de forma separada, porque é uma segurança, né? Já que eu sou o meu banco, então eu tenho que fazer jus a um banco, então eu tenho que ter segurança para guardar as minhas chaves sementes, tá? Pessoal, essa aqui foi a aula para que vocês façam a instalação da MetaMask. Eu acho que ficou bem didática, ficou um pouco comprida, mas ficou bem didática, tá? Você pode voltar quantas vezes você quiser esse vídeo. Eu vou juntar esse material aqui em um PDF ou em um PowerPoint e vou liberar para vocês também, tá bom? Foi isso a aula, grande abraço, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso, tenho certeza que vocês vão gostar, vão aprender a fazer ainda todos os dias aí com criptoativos, tá bom? Tem bônus também, a gente vai ensinar aqui a ganhar dinheiro em dólar, tá? Fazer renda em dólar, tem muita coisa legal nesse curso aqui e é só o começo, tá, gente? Grande abraço.